Meninas, meninos, saudações! Vamos dar continuidade com os nossos assuntos de atualidades, agora com Belarus. Coloquei aqui o mapa para vocês, o mapa da Europa, para nós primeiro localizarmos Belarus aqui na porção oriental da Europa, leste europeu, e fazendo fronteira com a Rússia. Para nós entendermos os problemas políticos que estão se desenrolando em Belarus na atualidade e a sua relação com as potências regionais, com as potências mundiais. Então vamos primeiro puxar um processo histórico para nós averiguarmos a situação geopolítica da região na qual Belarus se encontra. Coloquei aqui para vocês dois mapinhas. Um mapinha que mostra a OTAN em oposição ao Pacto de Varsóvia, portanto, do período da Guerra Fria, do pós-guerra até a década de 1980, início dos anos 1990, quando nós tínhamos, então, os países vermelhinhos, que são ligados à União Soviética através do Pacto de Varsóvia, a aliança militar liderada pela União Soviética de defesa mútua da Europa Oriental, em oposição à OTAN, que aparece aqui azulzinha no mapa, países da Europa Ocidental ligados aos Estados Unidos neste alinhamento militar. Notem que Belarus não aparece nesse mapa, tá certo? Nesse mapa aqui. Esse aqui não é Belarus, isso aqui é Polônia, e aqui nós temos a Alemanha Oriental, tá certo? Porque Belarus era uma república da União Soviética. O país reconhecido internacionalmente era a União Soviética. A União Soviética deixa de existir em dezembro de 1991. Não há mais, então, Pacto de Varsóvia, e a OTAN, que foi criada no contexto de Guerra Fria, continua existindo, porque ela representa interesses americanos aonde ela vem a atuar. Daí o interesse dos Estados Unidos não apenas na manutenção da OTAN, como na sua expansão. Vejam o nosso mapa aqui, a expansão da OTAN, não há mais Pacto de Varsóvia, e vários países que eram do Pacto de Varsóvia na Europa Oriental tornam-se países membros da OTAN e, portanto, as tropas do país que era adversário da União Soviética, que hoje é adversário da Rússia, estão cada vez mais próximas da fronteira com a Rússia. Vejam que a Ucrânia, que era uma república da União Soviética, aparece aqui verdinha no mapa, porque a Ucrânia não deixa de ter tratativas com a União Europeia, com a OTAN, e, portanto, as tropas da OTAN poderiam ser colocadas num país que faz fronteira com a Rússia. E agora sim aparece Belarus no nosso mapa. Vejam Belarus aqui, que também é fronteiriço com a Rússia, tudo bem? Tem mais uma questão muito importante na Europa Oriental, além da expansão da OTAN, além das tropas da OTAN que podem ficar mais próximas da fronteira com a Rússia. A Rússia dos anos 2000, 2010 não é a Rússia dos anos 1990. A Rússia dos anos 2000, 2010 reorganizou a sua política doméstica, reorganizou a sua economia, passou a ter crescimento econômico, maiores investimentos militares e projeção política internacional. A Rússia voltou a ser uma grande potência mundial. Entretanto, o país ainda é muito dependente dos recursos de petróleo e gás. A variação do preço do petróleo e do gás no mercado internacional tem influência imediata na economia russa, no PIB da Rússia. Daí a necessidade russa de controlar as áreas fornecedoras de petróleo e gás, a necessidade russa de controlar as áreas de trânsito deste petróleo, desse gás, em direção ao mercado consumidor, que é principalmente o continente europeu, sendo que algumas das principais áreas de produção de petróleo e gás vão aparecer aqui no Mar Cáspio, aqui na região do Cáucaso. E, portanto, nestas áreas, demanda russa de controle dessas regiões. E do leste europeu, nas áreas por onde passam os gasodutos, inclusive pelo território ucraniano e pelo território de Belarus. Então, vejam os dois aspectos, entre outros, tão importantes. A localização de Belarus na fronteira com a Rússia e a potencialidade de expansão da OTAN sobre o território de Belarus. E ainda são áreas, Belarus, a Ucrânia, o leste europeu em geral, muito importantes para o trânsito do gás da Rússia em direção ao mercado consumidor. E o que vai acontecer então neste país, Belarus, nos últimos anos? Desde 1994, vejam, quase que na semana passada estava acabando a União Soviética, em 1991. O país Belarus é governado por Alexander Lukashenko, presidente de Belarus desde 1994 e até agora, até
2020, né? É um governo autoritário de longa duração, de longa data. E o país agora está vivendo problemas econômicos da crise Covid-19. Neste contexto de um país autoritário, um país no qual nós temos um agravamento dos problemas econômicos, ocorreu eleição presidencial agora no mês de agosto. As pesquisas de intenção de voto mostravam que Svetlana Tikhanovskaya seria, quem sabe, a vencedora do pleito. Entretanto, urnas abertas, Lukashenko foi reeleito com 80% dos votos. Ou as pesquisas erraram de uma maneira brutal, ou as eleições foram fraudadas. Os manifestantes acharam que as eleições foram fraudadas, o que reforça essa hipótese na medida em que as ruas das cidades da Bielorrússia ou Belarus foram tomadas por massas e massas de manifestantes, evidenciando então que, quem sabe, Lukashenko não teve esses 80% de votos nas eleições. E ainda mais, evidenciando perda de legitimidade, perda de força. Perda de força. Se houvesse um governo forte, autoritário, os manifestantes não teriam coragem de sair às ruas. Se eles foram às ruas, é porque o governo não tem força para contê-los. E, obviamente, se eles foram às ruas, eles não consideram o pleito legítimo, eles não consideram este mandato de Lukashenko legítimo. Isso é um gravíssimo problema para a Rússia, porque Lukashenko é um histórico aliado da Rússia, é um histórico aliado de Moscou. E se Lukashenko cair, o que pode acontecer para Moscou, o que pode acontecer na região? Daí a pergunta, Belarus será como a Ucrânia ou será como a Armênia? O que aconteceu na Ucrânia, senão um golpe de Estado em 2013, que derrubou o presidente pró-russo e instaurou um governo anti-russo ligado às necessidades ocidentais, como nós vimos no mapa anterior, criando inclusive uma potencialidade de aproximação entre a Ucrânia e a própria OTAN, a organização militar liderada pelos Estados Unidos. Houve graves desdobramentos deste episódio de 2013, 2014 na Ucrânia na relação com a Rússia. Primeiro, a anexação desta área, a Península da Crimeia, pela Rússia, e mais, na parte oriental da Ucrânia, grandes contingentes de ucranianos de origem cultural, de idioma russo, se levantaram em armas contra o governo de Kiev, contra o governo da Ucrânia, em um processo de confrontação civil que está se desenrolando até a atualidade. Então, será que em Belarus vai acontecer de novo o que aconteceu na Ucrânia, com a potencial queda do presidente Lukashenko pró-russo? Ou será que vai acontecer o mesmo que aconteceu na Armênia? Vejamos. Armênia, Belarus, Ucrânia. Ucrânia, sociedade civil dividida, ucranianos e russos ucranianos, com forte oposição dos ucranianos da parte principalmente ocidental do país, a Rússia, dando sustentação ao novo governo anti-russo, tá certo? Daí os desdobramentos que eu falei para vocês no slide anterior, a anexação da Crimeia pela Rússia, o levante, né, dos ucranianos russos no leste da Ucrânia. Mas e Belarus? Como na pergunta do slide anterior, é como a Ucrânia? Não necessariamente. Relativa homogeneidade étnica em Belarus. Não temos uma sociedade dividida como acontece na sociedade ucraniana, e ainda mais, a ausência de sentimento anti-russo nos protestos. Aqui nós temos a parte ocidental da Ucrânia, que acabou desenvolvendo um sentimento anti-russo muito forte, principalmente nos últimos anos. Os protestos em Belarus não têm um teor anti-russo, são contra o governo, contra o governo de Belarus e não contra Moscou. E daí a possibilidade de Belarus reeditar o que aconteceu na Armênia em 2018. A Armênia em 2018, manifestantes contra o governo, mas em um reforço constante de alinhamento à Rússia. Os manifestantes deixaram muito claro, desde o início das manifestações contra o primeiro-ministro da Armênia, que as manifestações eram contra o governo, não havia nenhuma intenção de alinhamento da Armênia com o Ocidente, com os Estados Unidos, com a integração europeia. A Rússia respondeu negativamente aos manifestantes? Não.
não respondeu, de modo que os manifestantes tiveram sucesso, né, na mudança do governo, e o novo governo estabelecido manteve a ideia de alinhamento à Rússia. Se os manifestantes de Belarus conseguirem reproduzir isto que aconteceu na Armênia, então pode ser que a Rússia não reaja negativamente. E, de fato, o novo governo de oposição a Lukashenko, quando venha a ser constituído, pode não criar obstáculos para o alinhamento com Moscou. Isto, entretanto, não traduz benefícios para Moscou. Há uma situação ainda muito tensa, ainda muito problemática para ser lidada. Então, veja, primeiro problema, Lukashenko é aliado de Moscou, mas é um aliado fraco e, portanto, não é do interesse de Moscou. O novo governo de oposição poderia se alinhar ao Ocidente, mas não necessariamente, tendo em vista os episódios anteriores da Ucrânia e da Armênia, talvez a manutenção do alinhamento com Moscou possa ser politicamente vantajoso. Porém, quem está liderando as manifestações são as mulheres, em uma tendência de contestação de uma sociedade de Belarus que é fortemente patriarcal, não apenas as mulheres, mas também o LGBT, de onde aparece então um problema para a Rússia. O governo russo tem traços conservadores e um histórico problemático com o feminismo e com o LGBT. Mas, se as mulheres estão nas ruas, se o LGBT está nas ruas, isto mostra uma efervescência da sociedade civil em Belarus. E o governo russo não se relaciona bem com dinâmicas inerentes à sociedade civil da Rússia ou das suas áreas de influência. Então, um novo governo em Belarus, mesmo em alinhamento com Moscou, pode ter que lidar com uma sociedade civil mais dinâmica, criando tensões para a relação entre Minsk e Moscou. Tranquilinhos? Era isso que eu queria passar para vocês nesse boletim rápido sobre Belarus. Eu espero que tenha ficado mais ou menos clara a situação. Se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, por favor, me aciona nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.